Louvado seja Deus. Sempre me vem ao coração, né? Sempre me vem ao coração o Salmo de número 108, que diz: preparado está o meu coração, ó Deus. Amém, irmãos? O nosso coração sempre está preparado, ou neste momento de louvor e adoração, através do Espírito Santo, ele é preparado, né, para receber a palavra de Deus. Eu tenho dito já por muitas vezes, o nosso coração, neste momento do louvor e adoração, é como uma terra sendo arada para receber a semente da palavra. Amém? Então feche teus olhos, fale com Deus, que Deus tem algo para falar conosco nesta noite. Querido Deus e Pai, no santo e bendito nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento de louvor, por esse momento de adoração, preparando assim, meu Deus, o nosso espírito para receber a Tua palavra. Ó eterno Deus, que o Senhor possa agora usar-me como um instrumento nas Tuas mãos, para que, ó Pai, a Tua palavra chegue, Senhor, ao coração de cada um dos Teus filhos, e que o Senhor nos traga entendimento, que o Senhor nos traga compreensão acerca daquilo que será tratado. Ó Deus, e mais do que entendermos a Tua palavra, mais do que compreendermos a Tua palavra, nos capacite também, Senhor, para vivermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, os Teus filhos. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que ainda em pé, mais um minutinho só, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia no livro dos Juízes, Juízes capítulo de número 16, nós vamos ler apenas um versículo. Juízes capítulo de número 16, nós vamos ler o versículo de número 20. Juízes capítulo 16, versículo de número 20. Diz assim o texto: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, eu tenho no meu coração que hoje nós estamos falando, com a grande maioria dos que estão presentes, e certamente, com a maioria dos que estão presentes, de pessoas, homens e mulheres, jovens, que um dia entregaram as suas vidas ao Senhor, que um dia fizeram um compromisso com Deus e que têm buscado caminhar com o Senhor. É possível que nós tenhamos alguém aqui, ou algumas pessoas, eu não sei, que de repente você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, você está começando a ter os primeiros contatos com a palavra de Deus. Mas ainda que seja assim, é importante que todos os que estão aqui ouçam e façam uma reflexão na palavra que Deus tem para compartilhar conosco nesta noite. Este versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 20, ele está inserido dentro do contexto da história de um homem, eu gostaria que colocasse para nós novamente esse versículo aí, por gentileza, Francisco. Ele está inserido dentro da história de um homem que o próprio texto o identifica, como sendo Sansão. Então é a respeito de Sansão que nós queremos estar tratando nesta noite. O versículo 20 diz assim: e disse ela, quem é este ela do texto? Aqui se refere a Dalila, aquela mulher com quem Sansão estava nesse momento. Então disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então é sobre este homem que nós queremos falar, e através da história da vida deste homem, fazer uma reflexão e trazer isso para a nossa realidade. Pode tirar, Francisco, por gentileza. Primeiramente, temos que saber quem foi Sansão, quem era este homem, Sansão. Sansão, ele nasceu e viveu num período em que os filhos de Israel estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Eles eram subjugados pelos filisteus.
E aprouve a Deus, né, neste tempo, levantar alguém como libertador de Israel desta opressão. Deus poderia ter feito, né, neste tempo, como Deus já havia feito antes, como Deus tornou a fazer depois, escolher alguém, né, já dentre os filhos de Israel, alguém que já existisse, né, alguém que já vivia naquele tempo, ou vivesse naquele tempo, e colocasse como libertador, mas não é o caso de Sansão. A palavra de Deus nos faz saber que o Senhor envia o seu anjo, né, aquela que seria a mãe de Sansão, posteriormente, neste tempo uma mulher estéril, uma mulher que não podia gerar filhos, e Deus faz promessa a essa mulher, né, que ela estaria dando à luz a um filho, que ela geraria um filho, daria à luz a um filho, né, e que este seu filho tinha um propósito específico para Deus. É aquilo que a palavra de Deus chama de nazireu de Deus. É alguém separado através de um voto para um propósito de Deus. E assim, desta forma, o Senhor aparece uma segunda vez, agora já com a presença também, não apenas da mulher, mas também do seu marido, Manoá, eram ambos da tribo de Dan, diz a palavra de Deus, e o Senhor confirma aquela promessa, e no tempo determinado nasce Sansão. Mas como Sansão era escolhido por Deus, separado por Deus para um propósito, e aqui eu gostaria que você já começasse a meditar, e começasse a refletir a respeito disto, porque eu e você também fomos separados por Deus, escolhidos por Deus, e Deus tem um propósito nas nossas vidas. Amém, irmãos? Deus tem um propósito. A palavra do Senhor, o próprio Jesus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E eu vos nomeeis para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Sendo, portanto, Sansão, escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, por voto, para um propósito, o voto do nazireado, tinha algumas coisas, algumas observações, que Sansão deveria obedecer. É interessante, irmãos, quando nós estudamos a respeito do voto de Nazireu, o voto de Nazireu, ele poderia ser um voto voluntário, um voto que a própria pessoa fazia para Deus por um determinado tempo, ou por toda a vida, e com um propósito. Mas não é o caso aqui de Sansão, não foi Sansão que fez um voto para ser um nazireu, para ser alguém separado para um propósito de Deus, mas foi o próprio Deus quem escolheu Sansão para isso. E foi o próprio Deus quem determinou, quais eram os votos que Sansão deveria cumprir neste propósito de Deus. E entre estes votos, Sansão não poderia, durante a sua vida, tomar vinho, nem qualquer outra bebida forte, diz a palavra, qualquer bebida fermentada, ou mesmo comer qualquer coisa que viesse da uva, nem a própria uva, nem um suco de uva, nem a passa, ou qualquer coisa que procedesse da uva. Ele deveria se abster. Também, como um nazireu de Deus, ele não poderia se aproximar de cadáver, muito menos tocar em algum cadáver. E também, dentro deste voto que o próprio Deus estabeleceu, durante toda a sua vida, não deveria passar navalha sobre a sua cabeça, ou seja, o seu cabelo não poderia ser cortado. E é interessante que nós vemos o Senhor dando esta ordem à própria mãe de Sansão. Ela própria deveria abster-se do vinho, ela própria deveria abster-se da uva ou de qualquer coisa procedente da uva, e é muito fácil de entender. Uma criança que está sendo gerada no ventre de uma mulher, ela é alimentada daquilo que a mãe se alimenta. E se, portanto, Sansão deveria cumprir um propósito de Deus e abster-se disso, então a própria mãe, durante a gestação, não poderia
tocar, né, ou se alimentar da uva ou qualquer derivado da uva. A palavra de Deus diz que no tempo determinado, Sansão, ele nasce e ele cresce, né, e ele se torna um jovem. E como jovem, a palavra de Deus diz que ele se afeiçoa por uma jovem, por uma moça, por uma mulher filisteia. Ou seja, exatamente do povo inimigo do povo de Deus. Ele se apaixona, né, por uma moça, justamente do povo para o qual Deus o havia escolhido, né, e Deus o havia separado para livrar Israel das mãos daquele povo, para derrotar aquele inimigo. E Sansão vem em seu pai e conta para o seu pai, né, para sua mãe, aquele amor, aquela paixão que ele tinha em seu coração, e pede para que o pai vá até a casa do pai da moça, né, para pedi-la como esposa para ele, conforme era o costume da época. O pai ia até a casa, o pai do moço ia até a casa da moça, conversar com o pai dela, pedi-la em casamento para o seu filho, pagar-lhe o dote que lhe era devido. E isso aborrece muito, diz o texto sagrado. E você pode depois, né, ler toda a história da vida de Sansão no livro de Juízes, desde o capítulo 13 ao capítulo 16. Está ali contida a história da vida de Sansão. Aborrece muito este pedido de Sansão aos seus pais para que eles vão até a casa desta moça filisteia. Mas Sansão acaba convencendo, e os seus pais vão com ele e descem com ele a esta casa. Neste caminho, neste trajeto em que eles descem, muito provavelmente, o texto não é claro, mas nós conseguimos entender assim, os pais estavam à frente, né? Sansão muito provavelmente vinha atrás, porque o texto diz que um filho de leão, né, um leão novo, vem para atacar Sansão, quando eles estão descendo para a terra dos filisteus. E a palavra de Deus diz que Sansão pega este leão e Sansão mata este leão e joga este leão no mato. E os pais não ficam sabendo disso. E descem para aquela casa e pedem aquela moça em casamento e retornam. Né? Passado um tempo, eles voltam para o dia do casamento, para o dia das bodas. Né? O início das bodas eram 7 dias de festa. E quando eles estão descendo e voltando pelo mesmo caminho que haviam ido pela primeira vez, Sansão se lembra daquele leão que ele havia matado e jogado no mato, e ele vai até o cadáver, né, daquele leão, o que lhe era proibido, conforme a lei do nazireado. Ele não podia se aproximar de cadáver, não podia tocar cadáver. Mas não bastasse isso, a palavra de Deus diz que quando ele chega, ele vê que um enxame de abelha se apropriou ali daquele cadáver do leão, havia já formado mel, e ele pega um favo do mel, que estava ali sobre aquele cadáver do leão, e ele come daquele mel, e ele dá também aos seus pais, os seus pais não sabendo a respeito de nada disto. Então você observa bem a trajetória da vida de Sansão. Tá? Alguém escolhido por Deus, para um propósito de Deus, né, que Deus havia estabelecido regras para a sua vida. Ele vai agora para se casar com uma moça do povo inimigo, ele se aproxima de um cadáver, ele se alimenta do mel que estava naquele cadáver, dá aos seus pais, e ele vai, quando ele chega naquele local do seu casamento, da casa, né, da sua noiva, conforme o costume da época, Sansão estava sozinho, a família da noiva separa 30 rapazes, né, que eram os amigos do noivo, para que ficassem com Sansão durante aqueles 7 dias da festa. Eram 7 jovens filisteus. E a palavra de Deus nos diz, e você pode, conforme o pastor já disse, conferir isso na sua Bíblia depois, né? Sansão, ele resolve fazer um desafio para aqueles 30 jovens. E ele cria um enigma, que ele passa àqueles jovens. E o enigma que Sansão faz é o seguinte, e ele faz uma proposta, fala, olha, eu vou fazer um desafio para vocês. E se vocês adivinharem o que é este enigma que eu vou passar,
eu darei para vocês 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E se vocês, durante os 7 dias da festa, não conseguirem descobrir qual é o enigma, vocês me darão, então, os 30 lençóis e as 30 mudas de roupa. E criaram este desafio. O desafio que Sansão fez para aqueles seus 30 amigos que estavam ali, que na verdade eram filisteus, foi o seguinte: do comedor saiu comida e doçura do forte. Sansão estava se referindo ao episódio lá do leão. Do comedor saiu comida e doçura do forte. E aqueles jovens filisteus receberam este desafio, este enigma, e não sabiam, não conseguiam descobrir o que era. Mas eles foram na mulher, aquela que agora já havia se casado com Sansão, era a esposa de Sansão, apesar que estavam ali nas bodas ainda, mas era a noiva, a esposa de Sansão, e começam a insistir com ela, o que era de fato aquele enigma. E ela conta, porque ela foi e pressionou Sansão, Sansão acabou falando para ela o que era o enigma, e ela revela àqueles jovens, o enigma é o seguinte: é um mel que estava no enxame do cadáver do leão, e que Sansão tomou. E quando chegou no último dia, e era o dia do desafio, de se revelar aquilo que eles haviam conseguido descobrir ou não, eles revelam exatamente o que era. Eles dizem o seguinte para Sansão: o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que um leão? Então, o enigma é exatamente isso. Do comedor saiu comida, ou seja, do leão saiu o mel e do forte saiu doçura. Só que Sansão ficou indignado, porque ele acabou percebendo que eles souberam daquilo, não porque de fato eles tinham adivinhado, mas porque eles tinham recebido essa informação da sua esposa. E ele disse o seguinte, falou: se vocês não tivessem trilhado com a minha novilha, ou seja, se vocês não tivessem ido atrás da minha esposa e descoberto isso com ela, vocês jamais saberiam. Só que agora Sansão tinha que pagar, porque esse foi o desafio. Ele tinha que dar as 30 mudas de roupa conforme era o desafio, e eles acabaram revelando. O que Sansão faz? Ele vai até Asquelon, que é uma das cidades-estado dos filisteus, era um povo filisteu também, e Sansão mata 30 homens filisteus. 30 homens filisteus, e tira a roupa desses homens e dão para eles. E vai embora para casa. E a esposa permanece ali. Desta forma, criou-se uma situação e um ambiente terrível. E a palavra de Deus no texto bíblico vai dizer que o pai da noiva, uma vez que Sansão foi embora, ele deu a moça em casamento a uma outra pessoa. Passado um certo tempo, Sansão vem buscar a sua mulher, que já estava com outro homem. Eu estou pregando tudo isso, irmãos, para você ver a trajetória de uma pessoa que havia sido escolhida por Deus. A palavra de Deus diz que quando Sansão chega naquela casa, e existe aquela situação, porque a sua mulher já não estava mais ali, o pai da moça oferece para ele a irmã mais nova, ele recusa, e diz o texto sagrado que estava na época da colheita do trigo. E Sansão vai e pega 300 raposas, coloca uma tocha de fogo na cauda dessas raposas, unindo uma com a outra, e solta no meio da plantação de trigo e pega fogo em tudo. Acaba com a seara de trigo dos filisteus. Os judeus, que era um povo oprimido pelos filisteus nessa época, ficaram malucos com Sansão. Falaram: não é possível, você está querendo acabar com a gente. E eles foram e amarraram Sansão e chamaram os filisteus. E a palavra de Deus diz que quando os filisteus chegaram para pegar Sansão, Sansão quebra aquelas cordas como se fosse um fio de linha. E ele vê uma queixada de jumento, e com aquela queixada de jumento,
ele sai matando um por um. Matou 1000 homens naquele dia. Um único homem, Sansão. E aí a palavra de Deus vai dizer no texto, continua dizendo, que Sansão ele vai na casa de uma prostituta. E descobrem que ele está ali na casa daquela prostituta, ali naquela noite. E eles, nos seus corações, eles propõem o seguinte: nós vamos cercar aqui, nós vamos cercar a cidade, nós vamos cercar a cidade. E amanhã de manhã, quando clarear o dia e Sansão for sair da cidade, nós o apanhamos. Mas naquela mesma noite, Sansão acorda no meio da noite, de madrugada, e sai daquela casa, e a cidade está trancada, e ele arranca o portão da cidade, põe nas costas, e vai para o monte. E os filisteus não conseguem apanhá-lo. Na sequência da história de Sansão, vai nos dizer que Sansão, então, se afeiçoa, se apaixona por esta mulher do texto que nós acabamos de ler, no capítulo 16, chamada Dalila. E os príncipes dos filisteus, sabendo que ele agora estava na casa de Dalila, eles procuram Dalila e faz uma proposta para ela. Se você entregar para nós Sansão, se você descobrir qual é o segredo desta força descomunal de Sansão, porque Sansão tinha uma força sobrenatural, não era comum aquilo, né? Não era comum alguém matar um leão, não era comum alguém com uma cabeça de jumento, uma queixada de jumento, matar 1000 homens, né? Não era comum alguém arrancar o portão de ferro de uma cidade e colocar nas costas e subir o monte. Eles sabiam que tinha alguma coisa sobrenatural na vida de Sansão. E disseram para Dalila, os 5 príncipes, né, dos filisteus, daquelas 5 cidades-estados que compunha aquela região toda da Filisteia, ou da Filístia, né, disseram então para ela: se você conseguir descobrir, né, qual é o segredo da força de Sansão, cada um de nós vamos te dar 1.100 moedas de prata. E ela começa a pressionar Sansão. Começa a pressionar Sansão. Sansão, onde é que está o poder da sua força? Você não é uma pessoa comum, você não é um homem comum. A força que você tem é sobrenatural. E aí Sansão diz: olha, na verdade é o seguinte, se me amarrarem, né, com 5 varas de vime verde, eu perco a minha força. E ela falou: bom, então, bacana. Foi e avisou os filisteus, os príncipes vieram, trouxeram para ela essas varas verdes de vime. Quando Sansão dorme, ela amarra Sansão e avisa os filisteus. E ela diz: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E quando ele acorda e vê aquilo, ele quebra aquilo lá, como se fosse nada. E aí Dalila se entristece. Fala: você me enganou, você mentiu para mim. Você diz que me ama, mas você não revela o que está no teu coração. E começou a pressionar. E aqui só fazendo um parênteses, né, irmãos? Eu sei que está muito sério a história, né? Só fazendo um parênteses, quando mulher começa a pressionar não é fácil, né? Mas era o que Dalila estava fazendo. Aí, pressionado, ele foi e disse para ela: bom, é o seguinte, na verdade, se forem cordas novas que nunca foram usadas, e me amarrarem, então eu perco a minha força. E ela fez isso aí. E a hora que os filisteus chegam, ele arrebentou aquilo como se fosse fio de estopa, diz o texto sagrado. E não consegue descobrir. E aí Dalila, né, vai ficando cada vez mais chorosa e cada vez mais pressionando, né, aquele que se dizia apaixonado por ela. Você diz que me ama, mas você não abre o teu coração para mim. E aí a coisa começou a ficar complicada. Porque Sansão fala para ela: na verdade é o seguinte, se fizerem 7 tranças do meu cabelo, né, e prenderem essas tranças com uns grampos, então eu perco a minha força. E ela faz isso. E quando os filisteus chegam, Sansão, ele mais uma vez, né, acaba matando e exterminando ali os seus inimigos. E fica essa coisa terrível, né, dessa pressão. Ela, interessada certamente nas 5.500 moedas de prata que ela haveria de receber, né, ao mesmo tempo se livrar de Sansão, que era
um inimigo do povo filisteu, e não conseguia descobrir o segredo, e ela fica pressionando. E aí, então, é um momento crucial. Ele revela para ela, falando, na verdade é o seguinte, eu sou o nazireu de Deus, eu fui separado por Deus, através de voto, Deus tem um propósito na minha vida, e a minha força está no meu cabelo. Se cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. E aí, naquele momento, o texto sagrado nos faz entender que Dalila sentiu sinceridade em Sansão. Agora ele falou a verdade. Certamente da forma como ele falou, da forma como ele se expressou, ele conseguiu transmitir para ela, nesta fala, que realmente ele estava sendo verdadeiro para com ela. E aí, então, ela avisa, mais uma vez, os filisteus, e eles sobem. E aí nós entramos exatamente no versículo 20 do capítulo 16, que nós lemos, o que eu gostaria que voltasse para nós lá. Versículo 20. Então ela desperta Sansão, e diz o texto, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, preste atenção, que a partir daqui Deus começa a falar ao nosso coração. Amém, igreja? A partir daqui começa a mensagem que Deus tem para nós. Disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém, irmãos? E aqui está o perigo para a vida de Sansão e o perigo para cada um de nós que somos crentes em Jesus. Perigo para cada um de nós que servimos a Deus. Quando ele foi despertado por Dalila, como das outras vezes, os filisteus vêm contra ti, Sansão. O texto sagrado diz, e despertou do seu sono e disse, sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Pelo Espírito de Deus, a direção que o Senhor me deu, eu apontei aqui, irmãos, e eu quero compartilhar com você alguns erros cometidos por Sansão e que eu e você não podemos cometer. Amém? Qual é um dos erros, ou qual foi um dos erros, e de repente você estudando a palavra de Deus e lendo, conforme o pastor já disse, o livro de Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16, onde está narrada toda a história de Sansão, você pode encontrar até mais erros, talvez, na vida de Sansão, e certamente vai encontrar, do que esses que foi apontado aqui, e que eu vou compartilhar com você. Mas eu penso que isto aqui já é suficiente para a gente entender o que Deus está falando conosco nesta noite. Um dos erros, cometido por Sansão, ignorar a existência do inimigo, ou não levar em conta que ele estava diante de um inimigo. Amém, irmãos? E isso é uma coisa que eu e você não podemos ignorar. Todos nós temos um inimigo. E quando eu falo de um inimigo, não estou falando aqui, como no caso de Sansão, de pessoas, de homens. A palavra de Deus é clara. Através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, nós aprendemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Amém, irmãos? Quando nós estamos falando de um inimigo, nós não estamos falando de uma pessoa de carne e osso. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. E você não pode ignorar isso, meu querido irmão. Você não pode subestimar isso. A palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E isso aí é 24 horas por dia e todos os dias da nossa vida. Amém? Sansão não levou isso em conta. Veja toda a trajetória da vida de Sansão que nós comentamos aqui.
querer casar-se com uma mulher filisteia, quando a própria lei do Senhor, isso nem fazia parte do voto de Nazireu, era a própria lei do Senhor, havia estabelecido através de Moisés, que quando eles entrassem em Canaã, a terra da promessa, eles não deveriam dar as suas filhas a homens de outras nações, nem tomar de mulheres de outras nações para serem esposa dos seus filhos. Não fazia nem parte do voto, já era estabelecido pela lei de Moisés. E Sansão, a primeira coisa que ele fez foi apaixonar-se por uma moça filisteia e persuadir seus pais para este casamento. Observe bem, nós já falamos, não vamos repetir tudo aqui de novo, mas toda a trajetória da vida de Sansão, sabendo que exatamente aquele povo era o povo inimigo de Deus, me dá a impressão dentro do texto sagrado, que embora Sansão fosse um israelita, Sansão fosse da tribo de Dan, ele se relacionou mais durante a sua vida com os inimigos do que realmente com o seu povo. Isso é preciso tomar cuidado. Amém, igreja? É preciso tomar cuidado. Nós não podemos esquecer que temos um inimigo cujo trabalho, a palavra de Deus diz, é roubar, matar e destruir. E não adianta querer fazer aliança com o inimigo. Amém, igreja? Não adianta querer fazer aliança com o inimigo. Nós não podemos nos esquecer disso. Sabe, não existe esta história, que às vezes algumas pessoas pensam, é o seguinte, eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Não. Não dá para fazer aliança com o inimigo, não dá para fazer aliança com o filisteu, não dá para estar com um pé na igreja e um pé lá fora, não dá para hora servir a Deus, não dá para outra hora servir o mundo. Amém? É importante que nós saibamos disso. Um outro erro cometido por Sansão, esquecer que a sua força vinha do Senhor. Sansão tinha uma força sobrenatural, mas a força não estava no seu braço, a força não estava na sua carne, ele só tinha força porque ele tinha uma aliança com Deus, e vivia dentro de um propósito de Deus. Eu e você, meu querido irmão, minha irmã, nós temos força e poder contra o inimigo, mas esta força, esse poder que nós temos contra o inimigo não vem de nós. Esta força, esse poder que nós temos contra as hostes espirituais da maldade, é por conta da nossa vida com Deus, é por conta do nosso relacionamento com Deus, é por conta da nossa aliança com Deus. Sansão esqueceu disso, ele viveu de tal forma que ele imaginou que aquela força era sua e que ele poderia usá-la a qualquer momento da forma como ele quisesse. E não é desta maneira que funciona. Não funcionou para Sansão, não funciona para mim, não funciona para você. Não funciona para nenhum de nós. A força que temos contra o poder do mal não é nossa, é uma força que vem do céu. E nós temos que entender isso. Amém, igreja? Um outro erro cometido por Sansão, e nós já falamos aqui, de certa forma, foi flertar com o pecado. Veja bem, irmãos, tudo aquilo que um nazireu não deveria fazer, alguém escolhido por Deus, separado por Deus para um propósito, não poderia fazer. Tudo aquilo que alguém não poderia fazer era exatamente o que Sansão fez. E achou que isso nunca teria consequências. Porque cada vez que acontecia uma situação, ele se livrava daquela situação. E existem algumas pessoas, e aqui, como eu sempre gosto de dizer, eu jamais, em momento algum, irmãos, eu falo direcionando a palavra para quem quer que seja, porque, a bem da verdade, a palavra é direcionada para todos nós. Mas existem pessoas que às vezes estão vivendo e achando que está tudo bem, mesmo sabendo que estão em pecado, mas as coisas estão indo bem, estão fluindo, está tudo bem em casa, está tudo bem no trabalho, financeiramente está bem, parece até que está prosperando, mas eu quero lhe dizer uma coisa que você sabe tão bem quanto eu: em algum momento a conta chega. Amém, igreja? Amém? Em algum momento a conta chega.
como chegou para Sansão, e nós vamos ver ainda aqui no decorrer da mensagem. Então, flertar com o pecado jamais pode ser uma prática de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que leva as coisas de Deus a sério. Por último, que eu anotei aqui, um erro de Sansão foi quebrar a sua aliança com Deus, quando ele revela o segredo da sua força, né? Que se cortasse o seu cabelo, ele perderia a sua força. Foi uma quebra de aliança. E cada vez que nós quebramos a nossa aliança com Deus, tem consequências. Amém, igreja? Tem consequências, e é preciso que nós saibamos disso. Né? E aqui nós apontamos alguns erros da vida de Sansão, e eu quero agora, na sequência, né, da mensagem, falar das consequências destes erros na vida de Sansão, que podem ser também consequências nas nossas vidas, se nós não nos atentarmos para a palavra de Deus. Qual foi a primeira consequência de Sansão, né, quando ele quebrou a sua aliança com Deus, quando ele flertou com o pecado, né, quando ele esqueceu-se que a sua força vinha do Senhor, né, quando ele não deu conta que ele tinha um inimigo que queria destruí-lo a qualquer custo? Qual foi a primeira consequência que nós podemos observar aqui? Ele perdeu a sua força. Ele perdeu a sua força. Ele, no versículo 20, que nós acabamos de ler, ele diz, né, eu me levantarei, sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E aí você pode ler na sequência destes versículos, nós lemos apenas o versículo 20, mas na sequência desses versículos, você vai ver as consequências. Desta vez não acontece como dantes, como ele imaginou. Desta vez os filisteus vêm e conseguem prendê-lo. Por quê? Porque apesar de todas as outras vezes anteriores ele ter de fato se livrado, ele já não sabia que por conta da sua negligência, né, por conta da forma, da conduta que ele viveu até aqui, o Espírito de Deus já havia se retirado dele. E agora então ele não consegue se livrar como antes. E isso aqui é muito importante para mim e para você, meu querido irmão e irmã. Preste atenção. Existem algumas pessoas, principalmente no ministério, né, principalmente às vezes nós pastores, que vivem daquilo que fez no passado, né, porque no passado eu fui, porque no passado eu fiz, porque no passado eu aconteci. Meu querido irmão e irmã, o passado é passado, eu tenho que ter vida com Deus hoje. Amém? Se nós queremos vencer o inimigo hoje, não é com as experiências do passado que nós vamos vencer o inimigo, porque nós não vencemos ao inimigo pela nossa experiência, pela nossa força, pelo nosso conhecimento. Nós vencemos por conta de uma vida com Deus, de comunhão com Deus, de aliança com Deus. Então a primeira coisa que aconteceu, que aquela força e aquele poder que Sansão tinha, a partir daqui ele já não teve mais. E aí segue na sequência, não é? A palavra de Deus vai dizer que quando Sansão foi preso, que conseguiram prender Sansão, a próxima coisa que os filisteus fazem é arrancar os seus 2 olhos. Sansão ficou cego. Sansão perdeu a visão. E a coisa mais triste para um homem, para uma mulher de Deus, para uma pessoa de Deus, é perder a visão. E aqui nós não estamos falando apenas da visão física, mas a visão espiritual. Quando um crente não tem visão espiritual, quando ele perde a visão espiritual, quando ele perde o discernimento, quando ele não tem sabedoria para conduzir a sua vida se torna um desastre, se torna um caos. Amém, igreja? E é tudo isso que o inimigo quer fazer: roubar, matar e destruir. Por isso, meu querido irmão e irmã, eu e você, enquanto pessoas de Deus, não podemos brincar de ser crente. É uma frase que se fala, eu acho que há quase 2000 anos. O diabo não brinca de ser diabo.
Nós sempre ouvimos isso a vida inteira. Desde que eu cheguei na igreja, há 50 anos atrás, eu escuto isso e já falei isso muitas vezes. E você já ouviu isso também. Então, se o maligno não brinca naquilo que é o papel dele, eu também não posso brincar, enquanto crente em Jesus Cristo. Tenho que levar as coisas de Deus com responsabilidade, tenho que levar as coisas de Deus com seriedade, porque senão eu quebro a minha aliança com Deus, né? Me torno refém do inimigo e perco a visão. Você está entendendo isso? Amém? Então, essa foi a segunda consequência. A primeira, ele perdeu a sua força, o seu poder. Segundo, ele perdeu a sua visão. Em terceiro lugar, ele tornou-se escravo dos filisteus. A Bíblia Sagrada diz que ele é levado para girar a moenda, que muito certamente era um trabalho feito por animais, para girar a moenda. Agora era ele, Sansão, que tinha que fazer. Se tornar escravo do inimigo. E aqui ainda quero apontar mais uma consequência, de tudo aquilo que Sansão viveu e que perdeu a sua comunhão com Deus. Ele foi zombado e escarnecido pelos inimigos. Zombado e escarnecido pelos inimigos. Quando conseguem prender Sansão, quando arrancam os 2 olhos de Sansão, quando levam Sansão para trabalhar ali, fazendo um serviço de um boi, quem sabe talvez, de um jumento, quem sabe talvez, virando aquela moenda, então eles decidem agora que eles precisam fazer um culto ao seu Deus, Dagom. Dagom havia entregue Sansão nas suas mãos. E eles tinham que adorar a Dagom, eles tinham que cultuar a Dagom. E num dia determinado, num horário determinado, reúne todo o povo e entra para dentro do templo de Dagom. E alguém ali dá uma sugestão. Vamos trazer Sansão, para a gente aqui brincar com ele, para a gente zombar dele, para nós escarnecermos dele aqui. Olha que coisa triste, irmãos. Alguém que lá atrás estava cheio de poder, alguém que lá atrás estava cheio de força, alguém que havia sido escolhido com um propósito de Deus para derrotar o inimigo e livrar o seu povo da mão do inimigo, agora vira chacota nas mãos do inimigo, vira objeto de zombaria nas mãos do inimigo, vira objeto de escárnio na mão do inimigo. E como é triste, irmãos, nós vemos isso. Eu pregando hoje pela manhã essa mesma mensagem, me veio ao coração. É claro que isso é triste para qualquer um de nós, para qualquer pessoa, para qualquer irmão, para qualquer membro da igreja, mas eu fico pensando muitas vezes na vida de um pastor, de um homem de Deus, que de repente lá atrás foi um pregador da palavra, alguém que pelo poder de Deus era usado como instrumento de cura, como instrumento de libertação para vidas, para famílias, mas sem se atentar para o compromisso e a responsabilidade do seu chamado, acabou se distanciando da presença de Deus até não se dar conta que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. E aí então perde a sua força, perde o seu poder, perde a sua visão, se torna escravo do inimigo e acaba virando chacota na mão do inimigo, marionete na mão do inimigo. Homens, mulheres que um dia lá no passado pregaram uma palavra, foram pessoas usadas de uma forma tremenda, mas ainda que não seja só pessoas, como líderes, como aqueles que estiveram no altar, mas para qualquer um de nós, para qualquer irmão, para qualquer pessoa, você não foi chamado para ser marionete do diabo, amém? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, escolhido por Deus, capacitado por Deus. Deus te deu força, Deus te deu poder, Deus te deu autoridade. Uma coisa só Deus espera de mim e de você, é manter a nossa aliança com Ele, a nossa vida com Ele, a nossa santidade. Não é Deus que nos abandona, não é Deus que nos deixa, é nós quem nos separamos dEle. A palavra de Deus é clara e todos nós conhecemos isso.
Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir, nem tampouco as mãos do Senhor encolhidas para que não possa abençoar. Mas o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Amém, irmãos? E aí Sansão é levado para servir ali de escárnio, de zombaria, diante dos seus inimigos. E por último, irmãos, como consequência, aqui na vida de Sansão, eu vejo que Sansão, ele morreu prematuramente. Ou seja, ele morreu, penso eu, antes do tempo determinado por Deus. Embora o texto sagrado vai dizer que Sansão foi juiz por 20 anos, em Israel, até que acontecesse tudo isso aí. Mas eu tenho no meu coração que Sansão morreu prematuramente, morreu fora do tempo determinado por Deus e sem cumprir plenamente o propósito de Deus sobre a sua vida. Sem cumprir o propósito de Deus. Quando Sansão é trazido ali no templo de Dagon, cego, sem os olhos, para servir de zombaria, de escárnio perante os seus inimigos, a palavra de Deus nos faz entender que já havia passado um certo tempo que Sansão havia sido preso, que Sansão estava nessa condição, e o seu cabelo já começava a crescer novamente. E então, ele sugere a alguém ali o seguinte: me coloque próximo ao pilar do templo, aos pilares que dão sustentação ao templo. E as pessoas que estavam ali, sem entender o que ele estava imaginando, o levam e o colocam entre os pilares que davam sustentação àquele templo. E ele se apoia naqueles pilares, e a palavra de Deus vai dizer, e você pode conferir isso, lendo este capítulo 16, e leia toda a história de Sansão, do 13 ao 16. Ele se apoia ali naqueles pilares que dão sustentação ao templo, e ele roga a Deus e diz: Senhor, ainda mais somente esta vez. Ouça, Senhor, apenas esta vez, a última vez, que o Senhor me devolva a mim agora as minhas forças e que morra eu com os filisteus. E ele pega aqueles pilares do templo, e com as suas mãos, ele força os pilares e aquilo tudo cai, e o templo cai abaixo, e o texto termina dizendo que mais foram os que matou Sansão na sua morte do que todos aqueles que ele matou durante a sua vida. Matou os seus inimigos, mas ele acabou morrendo junto. E eu pergunto para você, você entende isso como sendo um propósito de Deus? Você entende isso como sendo uma vontade de Deus? Como foi Deus que planejou tudo isso para a vida de Sansão? Ou foi ele quem cavou tudo isso que ele acabou conquistando, ou tudo isso que acabou lhe acontecendo? Foi ele quem plantou tudo isto que ele acabou colhendo na sua vida. E isso deve servir de reflexão para mim e para você, que um dia fomos chamados por Deus, que um dia fomos escolhidos por Deus. Sabe, irmãos, eu acho que todos nós, a começar por mim, nós não temos uma consciência plena do que é ser escolhido por Deus. Porque se nós tivéssemos, eu penso que nós daríamos muito mais valor. Amém, irmãos? Nós não conseguimos entender. Pode ser que um dia nós venhamos entender isso quando nós estivermos lá na glória. Porque hoje, às vezes, por coisas tão pequenas, nós acabamos saindo da presença de Deus, do propósito de Deus, quebrando a nossa aliança com Deus. E é uma coisa tão séria, meu querido irmão e irmã, para a minha vida e para a tua vida, mantermos esta aliança, porque o que temos e somos, não temos e somos por nós temos e somos porque o Espírito de Deus está em nós. E o dia que este Espírito de Deus, se porventura se retirar de nós, e que isso não aconteça com ninguém dos que estão aqui, nós nos tornaremos semelhantes a Sansão. Perdemos a força, perdemos a visão, nos tornamos escravos do inimigo, nos tornamos fantoches, marionetes nas mãos do inimigo, e deixaremos de cumprir plenamente o propósito que Deus tem para nós. Que isto não seja na minha vida e nem na tua vida. Amém?
Talvez alguém até possa dizer, poxa, pastor, mas essa palavra é uma palavra pesada, hein? Uma palavra dura. Não, não é. É uma palavra de amor. Amém, irmãos? Duro é ir para o inferno, né? Nunca fui, mas imagino. Amém, irmãos? Isso é duro, né? Agora, receber uma mensagem que me leva à reflexão, né? Este versículo 20 que o Senhor me deu ao coração e que nós lemos, eu gostaria de lê-lo outra vez, junto com os irmãos, Juízes 16, 20, ele tem que soar muito forte dentro de nós, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Sansão confiava aqui no seu passado, nas suas experiências, naquilo que ele havia feito. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Isso é muito sério. Amém, irmãos? Eu gostaria agora de pedir aos nossos pastores, aos nossos diáconos que se preparem, para que possamos ministrar a ceia, mas eu quero concluir esta mensagem lendo apenas mais um versículo que está em Josué capítulo 1, versículo 8, para a nossa reflexão. E nós estamos encerrando a palavra. Josué capítulo 1, versículo 8. Qual é a recomendação que o Senhor deu a Josué e que nesta noite o Espírito Santo dá a mim e a você? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, e tenhas cuidado de fazer. Não é só ler, não é só conhecer, é ler, é conhecer e fazer, viver, praticar, né? Porque então farás prosperar o teu caminho. Quando? Quando você ler, quando você conhecer, quando você meditar e quando você praticar. É assim que o nosso caminho é abençoado, não é? Não basta eu conhecer a Bíblia Sagrada de capa a capa, não é? Não basta eu conhecer a Bíblia Sagrada com profundidade. É importante, é necessário, mas não basta, não é suficiente. O importante é conhecer a palavra, meditar nela dia e noite, mas ter o cuidado de viver conforme ela tem nos ensinado. E então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Coloque-se de pé no teu lugar. Os nossos pastores, os nossos diáconos, diaconisas podem entrar. E eu quero que você feche teus olhos, nós vamos falar com Deus. Eu gostaria que, se essa palavra de alguma forma falou com você, né, ou se alguma coisa, de repente, o Espírito Santo já lhe tocou, que você possa fazer o teu compromisso com Deus, que nós possamos fazer. É uma das coisas que eu tenho sempre falado aos irmãos, sabe, irmãos, e eu tenho no meu coração, né, e aí cada pastor, cada pessoa, cada líder, ele é escolhido por Deus com um propósito, né? Tem pessoas, tem homens de Deus, mulheres de Deus, que são evangelistas, que fazem grandes movimentos, não é? Deus opera, trazendo cura, trazendo libertação. Tudo isso vem de Deus, é o Espírito de Deus quem opera. Mas a mim o Senhor me deu no coração a incumbência, sinto eu, a responsabilidade de ensinar o povo de Deus a viver na presença de Deus. Amém, irmãos? Não é? E por isso eu tenho sempre ensinado aos irmãos, né? E eu busco isso na minha vida, aquilo que pediu Davi ao Senhor: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, vê se tem alguma coisa na minha vida que ainda não está alinhado com a tua vontade. Né? Sonda-me, Senhor, vê se tem alguma coisa ainda que eu preciso consertar, né? Se tem alguma coisa que eu preciso corrigir. Né? Porque eu penso, irmãos, que
A maior tragédia do homem é ele imaginar que está fazendo a vontade de Deus, ou ele imaginar que ele vai chegar até a presença de Deus e naquele dia for reprovado. Então, se existe, não estou falando aqui que existe essa necessidade na vida de ninguém, não é? Ou, de repente, existe essa necessidade na vida de todos nós. Mas se existe necessidade de se corrigir alguma coisa, esse é o tempo. Amém, igreja? Esse é o tempo, essa é a hora. Louvado seja Deus que falou comigo, louvado seja Deus que falou com você. Louvado seja Deus que, se você olhar para a tua vida e falar, pastor, graças a Deus na minha vida está tudo bem, estou certinho, estou buscando fazer, maravilha. Qual é a recomendação da Bíblia? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Está em pé? Louvado seja Deus, toma cuidado para não cair. Está escorregando? Senhor, me ajuda, toma pela tua mão, fortaleça, vê se tem alguma coisa que eu preciso acertar, corrigir, porque eu não quero sair da tua presença. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu compartilhei com a tua igreja nesta noite, Senhor. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós alguma coisa que não se alinha com a tua santidade. Sabemos que fomos chamados e escolhidos, Senhor, desde o ventre da nossa mãe, assim como Sansão foi escolhido, Senhor. Ó Deus, e recebeu de ti, querido Deus, a promessa, Senhor, ó Deus, e a força e o poder que o Senhor lhe deu, mas que infelizmente, Senhor, Sansão prevaricou, querido Deus, nos seus compromissos, nas suas responsabilidades, e sofreu as consequências disso. Que não seja assim, meu Pai, na minha vida, que não seja assim, meu Pai, na vida de nenhum dos que estão aqui conosco nesta noite. Ó Deus, se há alguma coisa, Senhor, que precisa ser alinhada com a tua santa vontade, nos ajuda, Senhor, para que possamos viver o teu querer e realizar plenamente, Senhor, os teus propósitos, segundo o teu poder e graça.